Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. Vamos divulgar os trabalhos da semana. Nas quintas-feiras, no horário das 18h10 às 18h50, temos o DAF com assuntos específicos às famílias. A partir das sextas-feiras, agora dia 2, trocou o horário, que antes era das 17, vai ser das 19. A partir das 19 horas, temos palestras doutrinárias versando sobre assuntos da moral espírita cristã, é uma atividade presencial e virtual. Aos domingos, no horário das 9h30 até as 11h30, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no salão. E a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz iniciar-se-ão em 10 de março. Já está bem pertinho, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo também é atividade presencial e virtual. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 até as 18h15, temos o estudo do Livro dos Espíritos e logo após, no horário das 18h45, que é agora, né, até as 19h20, temos o trabalho de preces e irradiações, presencial e virtual. Todos estão convidados. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, diretora espiritual responsável por este trabalho de preces e irradiações. Mais uma vez, aqui estamos, muito agradecidos por mais esta oportunidade de virmos orar, rezar, pedir aquilo que vai nos deixar cada vez mais serenos, mais tranquilos e melhorar também o nosso espírito. Ser conosco, Senhor, nos intuindo, abençoando os nossos propósitos e abençoando também a todos os trabalhos que são realizados aqui nesta casa, juntamente com toda essa equipe dedicada. E assim, em teu nome, Jesus, damos por iniciados o nosso trabalho das preces e orações. E vamos para a nossa página evangélica, passar a palavra agora ao nosso trabalhador Marcelo Rosa. Assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Da obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, retiramos do capítulo 115, que tem como título A Porta, o nosso estudo de hoje. E que vai começar com uma passagem muito significativa do Evangelho de João, capítulo 10, que narra assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E o que significa isso? O que significa esta frase magistral de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sou a porta das ovelhas. Emmanuel abre o estudo dizendo: não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino dos céus. Ninguém terá dúvida que no mundo de violências e agressividades em que ainda nos demoramos, um mundo ainda de paixões acelvajadas, de intolerâncias, de tantas polarizações, onde a violência campeia não apenas na expressão física, mas na própria linguagem violenta,
nas mais diferentes expressões. A brandura, a paz é muito importante. É bem uma das bem-aventuranças, mas, no entanto, não é suficiente. Porque diz Emmanuel, é necessário que a ovelha, que somos nós, reconheça sempre a porta da redenção, da nossa própria salvação, como discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, a direção, despreocupando-se dos apelos da ordem inferior, a eclodirem sempre nas margens do caminho. É necessário que não nos esqueçamos do motivo pelo qual aqui nos encontramos na Terra. Nunca, meus irmãos, eclodiram em nosso derredor tantos apelos, tantas alternativas, inúmeras possibilidades, que podem muito bem ocupar o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida. Às vezes nos fazem correr de maneira ansiosa, de maneira desesperada, de um lado para outro, para descobrirmos logo mais e corremos atrás de coisa nenhuma, porque não tinha nenhum significado. Se nós estamos numa estrada e temos uma porta que precisamos alcançar, é necessário ter o máximo de cuidado com aquilo que tem relevância. Porque se está colocado à margem, é algo secundário. Como muito bem nos diz, aliás, Emmanuel, em outra passagem, cuidado com as chamadas aves canoras da ilusão, que podem ser muito bonitas, muito chamativas, muito coloridas, que podem estar na moda, que podem chamar a atenção de multidões, mas continuam sendo aves da ilusão. A ilusão dos meus vícios, não apenas dos vícios hebdomadários, que se multiplicam, mas os vícios comportamentais. A ilusão pelo poder, pelo exercício da autoridade a qualquer preço. A ilusão pela projeção social. A ilusão de destacar-se na multidão a qualquer preço, sem nenhuma consideração pelos demais. Cuidado, diz Emmanuel. É necessário vigiar, é necessário estar atento para não caminharmos na direção equivocada. Daí concluirmos, diz ele, que a cordura, esta mansidão, para ser vitoriosa, jamais dispensará a cautela na orientação a seguir. Não se trata, portanto, de correr de maneira tresloucada, mas sim de caminhar na direção acertada, que é muito diferente. Nem sempre, no entanto, a perda do rebanho decorre do ataque das feras, como nós poderíamos imaginar. Porque se assim o fora, as ovelhas não teriam nenhuma responsabilidade. Foi um incidente, foi um acidente, foi algo que estava fora do nosso controle. Não, diz Emmanuel. A perda do rebanho decorre geralmente das ovelhas imprevidentes, indisciplinadas, levianas, que transpõem determinadas barreiras naturais, que foram colocadas nunca por acaso, exatamente para a nossa proteção, para a minha contenção, para despertar o nosso autocontrole, a minha vigilância, a minha capacidade de observação, porque ficam surdas a voz do pastor, do divino pergureiro, nosso Senhor, ou às vezes cegas quanto às saídas justas. E o Evangelho nos diz, quando um cego conduz outro cego, caem todos no abismo. Não adianta eu dizer que eu estou fazendo porque todo mundo faz.
Não, mas eu vou lá porque todo mundo vai. Porque nós não somos iguais aos outros. E cada um de nós tem a sua responsabilidade, que não pode ser transferida, não pode ser esquecida. Quantas ovelhas, diz Emmanuel, são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, que está sempre muito próximo de nós, às vezes muito mais próximo do que nós imaginamos, porque ficam fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, e então se desviam da estrada que lhes é própria, a estrada que é individual para cada um de nós, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Às vezes nós queremos a grama do vizinho porque ela é mais verde, diz o adágio popular, até chegarmos perto para descobrir que era uma grama artificial. Não era natural, era apenas uma ilusão. Amigos me dizem às vezes, mas Marcelo, eu tive que abandonar a tudo. Não havia outra opção, porque eu encontrei finalmente a minha alma gêmea. E assim o fez. Mas logo depois, com a convivência, como é natural, descobriu que não estava com a alma gêmea, mas com uma alma gemida, na qual ele estava agora um par de algemas, porque aumentou a responsabilidade. São as nossas ilusões, as nossas precipitações que vão trazer consequências inevitáveis. Assim também, diz Emmanuel, acontece com nós, os homens, no curso das nossas experiências. Quantos espíritos nobres, ele diz, nobres pelo nosso potencial, nobres pelo cabedal de conhecimento, de cultura, de inteligência que nós já amealhamos e que às vezes não nos utilizamos. Nobres pelos nossos talentos que nos foram emprestados, como o talento do conhecimento da doutrina espírita, mas para ser utilizado. E, no entanto, hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência, pela nossa invigilância. São senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Às vezes nós somos tão exigentes, tão meticulosos, queremos tudo da minha maneira, do meu jeito, conforme a minha ótica. Esquecidos, talvez, que o objetivo da nossa existência não é esse. O objetivo na Terra é nós sermos capazes de produzir a harmonia para todos que estão à nossa volta, sem exceção. Na maioria das situações, eles copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, de superar várias provações, de repente esquece a porta que precisa ser atingida e quebra aquelas disciplinas benéficas e necessárias para então entregar-se ao lobo devorador. Meus irmãos, vamos retomar a João capítulo 10. Essa passagem emblemática que é conhecida como o bom pastor. Porque disse Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O alimento imperecível, a água lustral do Evangelho, aquela da qual nós jamais voltaremos a sentir sede. Porque o ladrão de Jesus, ele não vem senão para nos roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, a vida verdadeira, a vida extraordinária e imperecível, que fala da nossa verdadeira natureza, da nossa realidade. Porque ele diz então, eu sou o bom pastor. Ergo bonus pastor sum.
E o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. O amor ágape, o amor abundância, eu me dou e me dou gratuitamente. Eu me dou generosamente, para aqueles que estão ao meu lado possam se harmonizar, possam despertar, possam se levantar, possam mitigar as suas dores, porque eu sou o bom pastor de Jesus. E as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, porque eu também as conheço a cada uma e a todas elas. E nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou haverá de se perder, porque eu sou o bom pastor. Que estas vibrações que nos alentam o coração possam também aquecer o nosso caminho, iluminando um pouco mais o nosso discernimento, mas especialmente permitindo que possamos, à luz do Evangelho, caminhar com segurança para essa porta de luz, aonde encontraremos o conforto do redil prometido. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude e da felicidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. Ao iniciarmos essa sessão de preces e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior das nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enriquecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé
estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Preste pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos entes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho, onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Preste pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores, ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico
onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas e precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente incitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz, onde haja ódio, consentir que semeemos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuadamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos, neste momento, pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação
e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos,
possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.